Então, pessoal, vamos dar seguimento aqui às nossas observações sobre essa parte econômica das atualidades, né? Entrando dentro de nova ordem mundial, uma das coisas mais importantes que nós temos que ressaltar é o crescimento econômico dos países emergentes, tá? Então, olha só, devido à fama dos países do G7, né, do G8 e até mesmo do G20, que já entravam os países emergentes com grande força, e é interessante lembrar que nós temos dois G20s, né? O G20 econômico-financeiro, que é o ranking dos 20 maiores países em termos de PIB, e o G20 formado por países emergentes que lutam junto às organizações como a OMC contra as políticas de subsídios agrícolas, né, que é o chamado G20 comercial, entendendo que no mundo existe uma divisão internacional do trabalho, onde há, por parte desses países desenvolvidos, meio que uma relação às vezes abusiva de comércio internacional contra os países em desenvolvimento. E aí a OMC está ali para tentar regular o comércio, liberalizar o comércio, como grande entidade aí que nós vamos falar depois sobre isso, tá? Olha só, os países emergentes eles estão ganhando muito destaque. Em 2001, um economista, o Jim O'Neill, vocês estão vendo aí a imagem dele na tela, né? Jim O'Neill ele criou uma sigla, né, um acrônimo para se referir aos países que para ele, né, seriam os maiores em propensão de crescimento. Ele chamou de BRIC, né, Brasil, Rússia, Índia e China. Esse grupo ele se torna um grupo de poder, um grupo político ali em 2008. Em 2009 vai ter a primeira grande reunião do BRIC. E aí, quando é em 2010, a África do Sul, por entender que ela se identificava em termos de características com esses países, que características são essas, né? É um país emergente, é um país que tem muito a exportar no comércio internacional. Brasil, Rússia e Índia, né, se destacam muito, Brasil, Rússia e África do Sul, eles se destacam muito na exportação de commodities, né, grandes produtos agrícolas e minerais, que tem grande valor comercial no cenário internacional. Já a Índia e a China, países que entram no rol dos países industrializados, dos países que têm ali aquela característica de serem a grande fábrica global, né? Principalmente hoje na Ásia, que está crescendo demais economicamente, tá? Então você tem aí o chamado BRIC, né, e BRICS, sendo aí um dos termos mais utilizados no mundo para se referir às maiores potências emergentes. Esse grupo ele se fortaleceu tanto que em 2014, né, gente, vocês estão vendo a foto aí da Dilma Rousseff, que é a nossa ex-presidente, e agora, né, uma das líderes, né, dessa organização, do chamado BRIC, a Dilma Rousseff vai se tornar agora recentemente a presidente, eu falo recentemente 2023, tá? A presidente do NBD, que é o Banco dos BRICS, né? O New Bank Development, ou seja, o Banco de Desenvolvimento dos Países Emergentes, né? O banco ele foi criado em 2014 com a proposta de ser uma alternativa a empréstimos internacionais que tradicionalmente são feitos pelo FMI, pelo Banco Mundial, né? Então, o Banco dos BRICS será um banco de grande investimento em países emergentes que vão querer ter créditos internacionais para crescimento econômico, né? Essa é a proposta do banco. É interessante lembrar que o BRIC, quando surgiu, eram 4 potências emergentes. A África do Sul entrou e ela era aí uma grande potência emergente na África, mas que nessa década de 2010 a 2020, nós tivemos vários problemas econômicos envolvendo esses países. Sobretudo, né, gente, ao Brasil, a Rússia, principalmente. A África do Sul teve seus escândalos também relacionados à sucessão presidencial, corrupção, né? A Rússia, por exemplo, agora recentemente teve aí seus problemas com a Ucrânia, né? Essas questões de rivalidade com potências globais. E aí, claro, há uma retração econômica do crescimento desses países. China e Índia se mantêm como grandes propensões a crescimento e vão surgir, por conta disso, novas siglas, tá? Novos termos. Muito cuidado com isso, tá, concurseiro? Ó, novas siglas, novos termos, não necessariamente são novos grupos de países, tá? Não vai deixar de existir o BRICS. O BRICS existe, ele está se consolidando aí cada vez mais como potências emergentes, mas vão surgir aquelas expressões, né, que também são popularizadas, como é o caso do TICS, que envolve aí tigres asiáticos, ó, Taiwan, a Índia e a China permanecem, né? Mas aí entra a Coreia do Sul como grande tigre asiático, né? Você vê a força dos tigres asiáticos. Igor, eu nunca entendi o que são esses tigres asiáticos. Os tigres asiáticos são países de industrialização recente. Esse termo, inclusive tigres, né,
ele faz alusão às características do animal, tigre mesmo, né? Feroz, veloz, que começaram a se industrializar ali dos anos 60 para frente, com grandes investimentos dos Estados Unidos e do Japão, investimentos robustos financeiramente falando, tá? E aí você vai ter esses países se desenvolvendo, eu estou falando de Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong, depois Malásia, Filipinas, Indonésia, Tailândia, recentemente Vietnã, Brunei, Laos, Camboja, Myanmar, países ali do sul e sudeste da Ásia, tá? E que, sim, ganham destaque no cenário internacional, tá bom? E essa outra sigla, né, MINTS, México, Indonésia, Nigéria e Turquia, né, países que também estão crescendo bastante. A Nigéria, inclusive, em alguns anos aí ultrapassou o PIB da África do Sul, se tornando o país mais rico da África, tá bom? Em termos de PIB, tá, gente? Esse banco dos BRICS, né, ele ganhou agora uma repercussão e um gás novo aí com a presença aí do nosso presidente, né, o Lula, que vai fazer visitas diplomáticas à China recentemente e vai sugerir o nome da Dilma Rousseff como a presidente do banco, a diretora do banco, tá? O banco que foi criado no governo dela. Foi anunciado a entrada de novos integrantes no banco, como grandes acionistas, tá? E aí o cuidado que a gente tem que ter é porque muita gente pensa que isso aí são integrantes do BRICS. Não. Parceiros do BRICS, perfeito? Que seriam quem? Bangladesh, tá? Emirados Árabes e Uruguai. Bom, já foi proposto inclusive a entrada da Argentina, do México, de outros países como Egito, Tajiquistão, mas é importante colocar esses três aí como países anunciados nessa cúpula agora desse ano, tá? Como novos integrantes do Banco dos BRICS, tudo bem? Bacana, pessoal, vamos dar seguimento aí à nossa análise, né? É importante colocar isso aí dentro do contexto do que nós, em concurso público, chamamos de globalização. É um dos assuntos mais pertinentes, tá? Mais relevantes das atualidades. Globalização se refere a um processo de conexão do espaço geográfico mundial, onde as redes e os fluxos, as redes de transportes e comunicações e os fluxos de pessoas, mercadorias, serviços, capitais e informações vão crescer no mundo atual. A característica marcante da globalização é de que o espaço mundial está cada vez mais conectado, ao mesmo tempo também está cada vez mais fragmentado. Ele está conectado porque nós temos hoje uma rede de conexões de transportes e comunicações. Ele está fragmentado porque as fronteiras da globalização vão acontecer, desde fronteiras físicas, como muros anti-imigrações, como também fronteiras políticas, né, barreiras que se colocam à globalização, como também o poder dos estados, que muitas vezes vão ser mais isolados mesmo. Alguns países não se integram nesses projetos, né, mas a proposta da globalização é evolução tecnológica, tá? Conexão de pessoas, migrações internacionais, características de grandes empresas multinacionais, tá? É muito comum também a gente colocar a associação dos países em blocos econômicos, tá? Que vão surgir blocos de mega mercado, falaremos sobre isso com muita ênfase, né? Então, assim, o espaço mundial está cada vez mais fragmentado, é um processo que acontece na globalização, tá? Grupos, panelinhas de poder, tá? Ampliação do comércio e das transações de capitais financeiros, comércio mundial se expandindo. Hoje nós vivenciamos o que nós chamamos aqui, ó, de terciarização da economia, tá? Ou seja, a economia do mundo vai se tornar mais forte no setor terciário, setor de comércio e serviços, tá bom? Você também tem a elevada difusão de tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TICs, tá bom? Uma flexibilização da economia, quando eu falo flexibilização, é uma economia flexível, uma economia mais fluida, através de bolsas de valores, de presença menor do Estado na economia, né? Isso é uma característica muito marcante do mundo atual. E a propagação do multiculturalismo, do hibridismo, da miscigenação étnica, religiosa e cultural, apesar de nós termos muitos problemas relacionados a isso, que são as mazelas da globalização, tá? Eu coloquei para vocês em destaque todas essas questões. A globalização, ela vai se dar, pessoal, ó, isso aqui é um ponto chave, isso aqui é um ponto central para a gente na análise aqui. Os estados, a tendência dos estados nacionais é eles perderem força se o processo de globalização acontecer, porque nós vivemos o avanço do capitalismo neoliberal, né? A gente vai ter o papel das empresas
chamadas de transnacionais, né? Antigamente multinacionais, metanacionais, mas a gente coloca empresas que vão além do seu país. Essa é a realidade, tá? De organizações internacionais como o FMI, Banco Mundial. Então esses são os três atores da globalização. Os estados que ganham força, que perdem força, deixa eu colocar aqui, ó, os estados que perdem força na globalização por conta, tá, ó, do neoliberalismo, as empresas, né, que vão ganhar força, agora sim, e as organizações internacionais que ganham força. Além disso, nós temos investidores institucionais, nós temos organizações econômicas regionais, tá? Organizações como é o caso da OMC, né, como é o caso dos blocos econômicos, tá bom? Os indivíduos, porque eles vão migrar no espaço geográfico. A mídia vai ser uma grande entidade, porque as associações midiáticas, né, elas vão ter um grande poder de difusão, de propagação de notícias na globalização. E as ONGs, né, organizações não governamentais, que vão atuar em várias áreas do capitalismo, do global, né, ou seja, dos estados globais, e as cidades globais, que são cidades que produzem globalização, tá? Muito bem. Olha só, pontos positivos da globalização, tá? Eu coloquei assim, globalização e suas benesses. O mundo vive melhor e com mais recursos, maior longevidade, pessoas vivem mais escolarizadas, mais acesso à água potável, maior saneamento básico e com isso maior expectativa de vida da população. Claro, maior renda per capita, no geral a renda da população melhorou muito, tá? A diminuição da pobreza, isso é uma característica da globalização. Há aqueles que vão falar que aumentou a desigualdade social, mas os indicadores mostram sim uma diminuição da pobreza com a globalização. Maior conexão devido aos meios digitais. Mas, como nem tudo são flores, né? No entanto, como eu coloquei, há uma persistência da pobreza e das desigualdades, tá? Alterações climáticas e ameaças à sustentabilidade ambiental, conflitos e instabilidades políticas, mudanças no mundo do trabalho, desemprego, exploração econômica, aumento da violência, tráfico de drogas, armas, pessoas, que são dilemas da globalização. Tudo bem? Isso é uma característica também marcante aí nesse mundo, nesse novo cenário, tá? Uma das grandes características da globalização, gente, é a tecnologia digital, o chamado cyberespaço. Eu coloquei algumas informações porque algumas questões estão vindo com isso aí, tá? A importância da internet como meio virtual mais propagado e mais difundido. Você está assistindo essa aula por meio digital, por meio de internet, por meio do cyberespaço. O e-commerce, que é o comércio virtual. O controle de dados dos usuários, né, a manipulação que nós temos hoje pelos algoritmos de inteligência dessas grandes empresas de tecnologia, a manipulação do comportamento nesse aspecto, a espionagem, as empresas têm os nossos dados, tá? O Marco Civil da Internet aqui no Brasil surgiu como tentativa de direito de privacidade, mas nós sabemos que é quase que impossível controlar essas formas de manipulação de dados, né, de controle de dados. E a possibilidade de cyberataques, cyberguerra, né, difusão de fake news, a gente sabe disso. Isso é muito forte, tá, dentro das análises que a gente faz sobre globalização. Beleza? Muito bom. Olha só, a globalização, como eu coloquei para vocês, ela tem três atores importantes. Apesar de ter mais atores, mas três são aqueles mais relevantes que nós colocamos. Os estados nacionais, as empresas transnacionais e as grandes organizações internacionais. Tá? Na Conferência de Bretton Woods, 1944, nós tivemos aí a criação de órgãos, né, que pudessem ali ser grandes órgãos de caráter global, associados hoje às Nações Unidas, mas elas são organizações econômico-financeiras. O FMI, Fundo Monetário Internacional, né, geralmente visa emprestar dinheiro, conceder créditos a países em crise econômica, tá? O BID, né, o chamado Banco Mundial, com a proposta, né, de incentivar, né, de dar um suporte financeiro para países em desenvolvimento, como é o caso do nosso país também. E o GATT, que era o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, também chamado de Organização Mundial do Comércio, a chamada OMC, a partir de 95 ele passa a ter esse nome, tá? Essa conferência ela visava estabilizar a economia mundial, sobretudo no contexto de pós-Segunda Guerra Mundial,
E foi nessa conferência que o padrão da economia mundial virou o dólar-ouro, né? Esse padrão ele perdurou até os anos 70, e aí nos anos 70 nós tivemos aí a economia Libra-ouro, tá? Que é uma economia mais voltada aí para a ideia de, a gente pode falar assim, Libra-ouro era antiga, tá, gente? Me equivoquei. Libra-ouro até 44, tá? Em 44 para os anos 70, padrão dólar-ouro, agora sim, tá certinho. E a partir dos anos 70, o chamado câmbio flutuante, que é o padrão que nós temos hoje, tá? Um padrão de câmbio, o valor de uma moeda convertida em outra moeda, tá bom? Me equivoquei aqui na sequência, mas é esse. Libra-ouro, dólar-ouro, câmbio flutuante, tudo bem? Bacana demais. Pessoal, uma das grandes organizações que os concursos públicos sempre cobram é as Nações Unidas. E as Nações Unidas surgiram numa conferência chamada de Conferência de São Francisco, em 1945, tá? No final do ano de 45, acabou a Segunda Guerra Mundial, era preciso criar uma organização para visar a paz mundial que substituísse a chamada Liga das Nações. E as Ligas das Nações foi substituída pela ONU. A ONU, ela visa a paz mundial e a relação harmônica entre as nações, tá? Para a organização, para que essa ONU ela pudesse atender os seus múltiplos mandatos, a Carta da ONU estabeleceu como principais órgãos da ONU, tá bom? Atenção para isso, ó, a Assembleia Geral, nela tem todos os membros da ONU, tá? Atualmente 193 estados-nações independentes, tá bom? Que se reúnem periodicamente, todos os anos, no caso, na Assembleia Geral das Nações Unidas, tá bom? O Conselho de Segurança das Nações Unidas, esse Conselho de Segurança, né, a gente colocou aqui algumas observações dele, tá bom? A ONU, ela tem um secretário-geral, né, atualmente um português chamado Antônio Guterres, tá bom? Existe aí um grupo de países que compõe o Conselho de Segurança, são 15 membros, sendo 5 fixos e 10 rotativos, tá? Tirando uma notícia ou outra aqui de atualidade, você tem que saber quem são os 5 membros, né? Você que se prepara para provas de concurso tem que saber, tá? Países que foram vencedores da Segunda Guerra e o representante da Ásia foi a China. Então, ó, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Tudo bem? Esses países eles têm poder na ONU de voto nas decisões e de veto nas decisões. Não concordou, não passa para frente. Os outros 10, que são membros rotativos, que mudam de 2 em 2 anos, eles têm poder de voto. Tá? Eles têm poder de voto apenas, veto não. Existe o Conselho Econômico e Social, é um conselho que a ONU tem para questões econômicas globais. O Conselho de Tutela, que é uma organização que não existe mais, porque nenhum país mais é tutelado por outros, tá? A Corte Internacional de Justiça, onde você tem lá o Tribunal Penal Internacional, né? Só lembrar lá do famoso Tribunal de Haia, na Holanda, e o Secretariado da ONU, que é o Antônio Guterres agora, que substituiu o Ban Ki-moon há mais de 8 anos, tá bom? Muito bem, pessoal, aí você tem, tá, os detalhes da Organização Mundial do Comércio. Tá bom? Essa organização vai surgir em 1947 com o nome de GATT. Ela foi criada em 45 na Conferência de Bretton Woods. Ela passa a vigorar em 47 com esse nome de GATT. Ela se reúne periodicamente, né, pelos seus membros. Eu trouxe aí um mapa, né, dos membros da OMC, né? Quem é membro está de verdinho no mapa, tá bom? Vou fazer aqui para que você observe melhor, tá? Quem está aí no mapazinho de verdinho aí pra gente, beleza? Só para lembrar, ó, quem está aí no mapa, ó, muito bem, deixa eu colocar aqui para vocês, pessoal, ó. Quem está aí no mapa pra gente, ó, quase todos os países da América Latina, tem representante, todos os países, na verdade, da América Latina, países da Europa, né, países da Europa de azul, aí você tem países que não são membros da OMC. Países bem isolados no cenário mundial, é importante colocar isso aí. Países que não se alinham, né, com os princípios das Nações Unidas, né? Mas a maioria do mundo né, concorda com as regras de comércio internacional que são estabelecidas pela própria OMC, tá bom? Os principais desafios dessa organização hoje é combater o protecionismo e a prática, né? O protecionismo é quando os países aumentam os valores de impostos de importação para visar proteger o seu comércio interno.
tá? E a prática de subsídios agrícolas, né, que é quando os grandes estados, os mais poderosos, eles dão subsídios para os seus agricultores a fim de que eles vençam concorrências comerciais. É por isso que surgiu o G20 comercial, para lutar junto ao OMC contra essas práticas abusivas de protecionismo. Tudo bem? Bacana demais? Bom, a gente vai fechando por aqui esse momento, a gente volta colocando aí características do cenário atual, e aí fiquem com Deus, um abraço, até mais.